Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez refletindo, meditando o Evangelho do dia e queremos convidar você aí nessa sexta-feira de manhã para participarmos juntos nesse momento. Hoje o Evangelho de Marcos 4, 26, 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia e se senta, vai germinando e acrescendo, mas ele não sabe. Com isso, acontece, a terra por si mesma produz os frutos. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e, por fim, os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque chegou o tempo da colheita. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, as explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje o Evangelho vem nos chamar a atenção sobre a questão do reino de Deus, que é o que Jesus veio anunciar para nós, dizendo que este reino de Deus ele já está presente no meio de nós. E quem é o reino de Deus? É uma pessoa, ele se chama Jesus, ele é o reino de Deus. Ele é a manifestação do reino de Deus, da presença de Deus no meio de nós. E veio para reinar, para se fazer presente como Deus e Senhor e nosso Salvador na nossa vida. E Jesus ele chama a atenção, de que como que o reino de Deus ele acontece no meio de nós. Ele não acontece através de coisas extraordinárias, estrondosas. A ação de nosso Deus é uma ação muito sucinta, muito discreta, muito, assim podemos dizer assim, quase que no escondimento. Por quê? Porque Deus, a pedagogia de Deus é importante, não é para nos chamar a atenção, mas é para nós prestarmos atenção. As coisas do mundo nos chamam a atenção, não é verdade? Vem de forma extravagante, brilhosa, luminosa, aquela coisa apoteótica, então nos chama a atenção, a gente não precisa fazer esforço nenhum, está aí tão grande que a gente olha sem querer, sem esforço nenhum. Mas as coisas de Deus é diferente, a gente precisa prestar atenção. Porque se a gente não prestar atenção, a gente não vai ver. E aí é por isso que é exigente a gente fazer o caminho que Jesus nos pede, porque exige de nós atenção, exige de nós tempo, exige de nós ocupação com aquilo, exige de nós aprofundamento, meditação, reflexão, oração, profundidade, intimidade. É assim que a gente vai descobrindo. Então a gente precisa conviver, precisa se relacionar com Ele para poder ir descobrindo a sua presença, a sua manifestação. Se a gente for ver aqui isso que Jesus fala, quantas pessoas que não conseguiram perceber Jesus como Deus na época dele, e ainda hoje. São milhões e milhões, centenas de milhares e milhares de pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Não conseguem perceber a presença dele, não conseguem reconhecer a presença dele, porque estão preocupados com coisas apoteóticas, com coisas espalhafatosas, manifestações estrondorosas. E aqui Jesus ele vai fazer a comparação, que eu acho fantástica, do reino de Deus. Ele diz assim, que para que nós possamos ter a mesma atitude do agricultor. O
O agricultor, ele tem um terreno lá limpo, ele prepara o terreno, depois ele joga a semente ali. E aquela semente é enterrada, ele não vê nada ali mais, além da terra. Mas ele se senta e fica esperando, porque ele sabe que ali tem um terreno que é capaz de produzir, ele sabe que ele tem uma semente boa que ele lançou ali, que também é capaz de germinar e produzir frutos. Então, ele precisa saber o quê? Esperar. E exige o quê? Paciência, exige atenção, é aquilo que o padre disse, né? Então, não é para nos chamar a atenção, mas para nós prestar atenção. E o agricultor, o que ele faz? Ele presta atenção, ele fica ali, cuidando, protegendo, né, o seu terreno, as suas plantas, porque ele sabe que aquilo depois, no momento certo, vai produzir os frutos. E depois Jesus também faz uma outra comparação, né, aqui para nós, da semente de mostarda, né, que é tão pequenina, mas quando alguém acredita nela e planta, ela se torna depois uma árvore, um arbusto, onde pode produzir seus frutos, mas também se tornar até abrigo para os pássaros. Mas quem olha para aquela semente e diz isso, mas isso aqui tem alguma coisa que é tão miudinha, tão insignificante. Assim também é o reino de Deus e Jesus. Ele é tão pequeno, é tão insignificante. Se você não cuida, você olha e despreza ele. Então, Jesus era tão pequeno que ele era do mesmo tamanho de nós. Era do mesmo tamanho das pessoas que conviviam com ele. Então, quem não tinha atenção, não prestou atenção, não focou naquilo que era a vida de Jesus, ele passou e eles não perceberam, eles não viram. Por quê? Esperavam um Deus muito grande, mas esqueceram que se viesse um Deus muito grande, eles também não conseguiriam entendê-lo, não conseguiriam absolvê-lo. Já um Deus tão pequeno que veio na pessoa de Jesus, já foi difícil as pessoas aceitarem e acolhê-lo e entendê-lo. Imagine se Deus viesse na sua grandeza infinita. Quem é que conseguiria? Ninguém. Mesmo Deus vindo de forma às vezes tão singela, tão pequena, como veio no menino Jesus, na manjedoura, crescendo e se tornando um como nós, do nosso tamanho, do nosso porte, mesmo assim, teve muita gente na época de Jesus e ainda na nossa época, e na época, mas todas as épocas, que não entenderam, que não aceitaram, que não compreenderam. Por quê? Não conseguem entender um Deus assim. Tem até uma música que diz assim: não entendo um Deus assim. Um Deus tão louco de amor por mim, diz a canção, que é capaz de fazer tão pequeno para poder chegar até mim. Então, isso é o que nós precisamos entender como cristãos também na nossa vida. Nosso Deus, ele é tão pequeno para que nós possamos também entendê-lo e acolhê-lo na nossa vida. Por isso, Deus não é para ser visto, Deus é para ser percebido, acolhido. Por isso nós precisamos prestar atenção. Deus não nos chama atenção, Ele nos convida a prestarmos atenção. Porque quem chama atenção, Ele não precisa que nós estejamos atentos, porque daí Ele já está nos chamando aquilo. Deus não, pelo contrário, por muitas vezes Ele está em silêncio, para que eu e você prestemos atenção, e quando prestamos atenção, Ele se manifeste para nós entendê-lo e acolhê-lo na nossa vida. Gostaria de convidar você, irmão e irmã, mais uma vez, para a nossa festa de São Brás, que teremos ali na comunidade 15 de novembro, nesse final de semana. Queremos convidar todos. Então, no sábado, amanhã, temos a Santa Missa às 19h30, depois a festa, ali no espaço da comunidade, ali em São Brás, de 15 de novembro. Também, no domingo, pelas 10h30 da manhã, temos a Santa Missa, convidamos você para participar. Depois da Santa Missa, teremos o almoço festivo, ao meio-dia ali, e à tarde teremos, a partir das 14 horas, ali um grandioso vinho. Convidamos você para participarmos juntos desse momento. E vamos pedir, então, rezando a bênção de Deus sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.